Olá, meus alunos, tudo bom? Bom, vamos começar mais uma semana de aula, né, do nosso curso de projeto de website e pegando o gancho que nós vimos na aula na semana passada, nós vimos técnicas de como fazer levantamento de requisitos, vimos uma análise de viabilidade, se o projeto vai ser viável ou não para ser realizado. Aprendemos a utilizar os mapas mentais, que eles podem ser bem interessantes para essa fase de análise de requisitos, de levantamento e análise de requisitos. Né? E eu gostaria que vocês treinassem bastante a questão do mapa mental, que eles são muito úteis, tá? São bem interessantes. E nós vamos passar para outra etapa. Qual é essa outra etapa? Terminamos de fazer o levantamento de requisitos, vamos pegar esses requisitos, ou seja, todas essas informações que nós colhemos, né, desse trabalho que nós fizemos, essa coleta que nós fizemos lá no cliente, e agora vamos transformar isso em, em elementos que sejam importantes para o nosso trabalho de desenvolvimento, tá? Ou seja, vamos fazer análise desses requisitos. Eu vou falar rapidinho no processo, porque a gente não vai usar bem tanto esse processo aqui. Nós vamos tratar até na próxima semana de uma metodologia de trabalho para isso que nós vamos utilizar, que utiliza metodologia ágil, tá? Mas aqui eu tenho o que normalmente nós fazemos, tá? Nós temos a entrada do processo, nós temos o entendimento do domínio, coleta de requisitos, temos a classificação. E aí, até essa etapa aqui, nós já cumprimos, tá? Ou seja, 1, 2 e 3 nós já fizemos. Agora nós vamos passar para quê? Para fazer a resolução de conflitos, porque isso é um trabalho normalmente de escritório, né? Para identificar quais são os conflitos de requisitos e tentar resolver isso. Saber quais são os requisitos mais importantes, mais prioritários, né, para serem desenvolvidos. Isso é importante, tá? Até pela técnica que nós vamos aprender na outra semana, usando métodos ágeis com relação à questão de prioridade e a validação dos requisitos. A partir disso é que a gente faz a documentação, a definição e a documentação, ok? Bom, gente, desenvolver sistemas envolve domínios, além de software e hardware, né? O que é domínio? É tu entender exatamente daquele negócio que está sendo desenvolvido, né? Nós temos que entender, por exemplo, sobre contabilidade, saúde, supermercados, sobre instituições de ensino. Ou seja, eu tenho que aprender sobre aquele assunto específico daquele domínio do negócio. Eu acabo entrando bastante nessa seara para poder eu me localizar naquilo que eu tô trabalhando, tá? Bem, aí a partir daí o que acontece? A gente vai fazer a coleta de requisitos. Nós já fizemos todo aquele trabalho, né? Utilizando as técnicas, né? Eu gostaria muito que vocês tivessem praticado as técnicas, tá? Isso é bem importante, praticar as técnicas. E aí, nessa etapa de análise, nós vamos fazer o quê? Uma coleta, né? Ou seja, a documentação dos requisitos do que foi coletado, desculpa, né? Do que foi coletado. E aí a gente vai ter uma documentação preliminar nesse primeiro momento. E essa documentação preliminar, para o nosso curso aqui de projeto de website, eu peço a vocês, olha que a atividade é para entregar no final dessa semana, né? Não esqueço disso, eu não esqueci, ninguém vai esquecer, tá? Então, eu peço a vocês que vocês tratem bastante disso utilizando nossos mapas mentais, tá? É muito mais prático, tá, gente? É muito mais prático. Eu estou evitando uma documentação um pouco mais extensa para que a gente tenha uma documentação, uma forma de documentar que seja um pouco mais é, até ágil de analisar depois, tá? Bom, e aí, gente, nós passamos para aquela questão da classificação dos requisitos, né? Saber se o requisito é funcional ou não funcional, ou é um requisito de domínio, né? Ou também chegar no nível mais baixo, ou seja, se isso é um requisito de uma parte específica do sistema, né? Ou seja, botar um exemplo bem aqui. Deve ser possível consultar o preço de uma mercadoria. Aí tu tem um outro. A consulta deve retornar uma resposta no máximo de 5 segundos. Então esse cidadão aqui, este requisito aqui, faz parte desse outro aqui. Ele está o quê? Agrupando esses requisitos.
tá? Bom, gente, agora tem problema de análise de requisito e vocês vão encontrar muito problema na prática, tá? Isso aí é uma. Eu estou falando isso para vocês que eu já tenho 20 anos de estrada e eu nunca vi na- nenhum tipo de trabalho de levantamento, análise de requisito que seja totalmente redondo, né? Por quê? Os stakeholders, quem são os stakeholders? São os envolvidos, né? Não sabe, normalmente eles não sabem o que querem, tá? Os envolvidos, os stakeholders, peçam requisitos em sua terminologia. Aí fica mais difícil, por quê? Porque eles falam dentro da sua própria linguagem. É por isso que eu falei, a gente tem que entrar no domínio, porque a gente tem que estar dentro de um cenário que a gente esteja é, conseguindo entender exatamente o que é que os envolvidos estão querendo, tá? E aí tem um problema maior, né? Porque eu tenho vários envolvidos que podem gerar informações que são conflitantes. Um diz uma coisa, outro diz outra. Vamos colocar isso bem resumido, né? Então, é nesse sentido. Bom, e os fatores políticos e organizacionais também influenciam no requisito do sistema, né? Toda organização, ela tem fatores políticos, né? Tem situações que estão relacionados a fatores políticos. Então, o sistema às vezes vem para atender uma necessidade de negócio que trará resultado, mas que também pode trazer algum resultado político, né? E isso, às vezes, existem grupos diferentes que têm necessidade diferente, tá? E aí, gente, é, nós temos que saber tratar disso, né? Nós temos que saber identificar, porque o nosso trabalho nesse sentido é um trabalho profissional. Eu tenho que identificar esses cenários, tá? Os requisitos mudam durante o processo de análise. E aí, isso é fato, tá, gente? Requisitos mudam. Não dá para dizer que requisitos não vão mudar. Vão, eles mudam. E pode ser que novos envolvidos, novos stakeholders, eles acabam surgindo no ambiente de trabalho. E aí, eles surgindo, aquilo que já tinha sido uma verdade como requisito para a gente pode ser que mude no decorrer do tempo, tá? Então, gente, nós temos que trabalhar com a resolução de conflitos, tá? E a resolução de conflitos, gente, isso é normal que ocorra conflitos. A gente vai simplesmente pegar quais são aqueles requisitos que a gente identificou que um disse uma coisa, outro disse outra, né? E tentar fazer com que essas ambiguidades sejam solucionadas. De que maneira? Ou se trata com os dois que colocaram requisitos ambíguos, né, para discutir, ou indo, né, para uma consulta para a administração superior bater o martelo, a administração superior daqueles envolvidos, ok? Depois disso, a gente acaba dizendo o que é mais prioritário, porque é mais importante, gente, a gente atacar naquilo que o cliente quer logo, né? Eu comentei com vocês uma dessas aulas anteriores aí, que prometer software para trabalhar com software para um ano hoje é praticamente impossível. Então, uma estratégia é a gente atacar na prioridade, tá? Ou seja, entregar o que é mais prioritário, né? E a partir disso, e é mais importante também, porque o que é mais prioritário, a gente já está atacando já mais rapidamente, né? Então a gente está tratando daquilo mais rapidamente. E a gente pode ter algumas situações de resolver problemas no requisitos, como eu também dei prioridade, ele possivelmente ele vai ser entregue de uma maneira mais adequada e mais correta para o nosso cliente, ok? E aí a gente normalmente classifica, tem diversas formas de classificar, tá, gente? Isso aí vai ser muito de vocês, né? Mas normalmente a gente coloca três classes, que são os essenciais, que tem que existir, o que são importantes, né? E alguns que são desejos, né? Desejáveis, tá? Bom, em princípio, o sistema deve resolver todos os requisitos de essenciais para desejáveis. Então, em princípio, o sistema tem que atender todos esses. Mas vamos ver o que é mais essencial.
Vamos ver depois o que é importante e vamos ver depois o que é desejável, tá? Um exemplo aqui, ó, consulta X ao banco deve retornar dados A, B e C, é essencial. Consulta X ao banco de dados deve visualizar dados segundo o padrão Y, é importante, tem que seguir o padrão. Consulta X ao banco deve usar cores azuis nos resultados, isso é desejável. Mas se tu trazer o resultado, tu já está trazendo o resultado, né? Ok? Deu para entender? Então, tu já está entregando alguma coisa, já está entregando o resultado. Esse jogo de cintura é um jogo de cintura importante para que a gente possa é, fazer o nosso atendimento, nosso tratamento ser mais ágil, tá? Em termos de trabalho de análise de requisitos. Bom, nós vamos parar por aqui, né? Como eu falei para você, nós temos slides curtos, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.